Notícia que acaba de ser confirmada, gente, notícia urgentíssima. Luiz Inácio Lula da Silva acaba de desistir. Lula acaba de desistir após forte pressão do governo Donald Trump. Lula não aguentou a pressão, acaba de desistir. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou as estruturas de Brasília, da política e do judiciário nesse dia de hoje, gente. E o que fez o Lula desistir? Aí é que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Outra notícia urgentíssima e muito grave. Próprio ministro do Lula acaba de afirmar que o Lula quebrou o Brasil, gente. Por incrível que pareça, é o próprio ministro do Lula. Gente, vocês têm noção da gravidade dessa notícia? Próprio ministro do Lula afirmando que o Lula quebrou, destruiu o Brasil. Faço questão de trazer essa notícia que chocou, tá? O Brasil nesse dia de hoje, gente, tá? Próprio ministro admitindo uma punhalada pelas costas, uma traição. Vocês vão entender tudo o que tá acontecendo. Outra notícia urgentíssima, gente. Acabou de vazar um plano, gente, tá? Acabou de vazar plano do Lula para acabar de destruir o Brasil. Acabou de vazar um plano do Lula. O plano do Lula para acabar, destruir com o Brasil. E isso, gente, tá? Tem o STF no entorno desta bomba que acabou de explodir. STF tá incluído aqui nessa notícia bombástica que eu vou trazer em todos os detalhes e destaques. Uma notícia mais impactante que a outra. Inclusive, gente, tá? Vazou aqui um vídeo do Lula, da Janja, junto com os ministros do STF, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão ficar aterrorizados e chocados. Vazou, gente, tá? Vazou. Assista antes que apaguem, tá? Possivelmente podem querer apagar esse vídeo. Vazou um vídeo, gente, tá? Da Janja, do Lula, junto com os ministros do STF. Eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Eu vim correndo trazer esse vídeo para vocês antes. Eles dão um jeitinho de apagar. Vou trazer também esse vídeo nesse boletim aqui para todos vocês. Além dessa, gente, tá? Outras várias informações. Se for dando spoiler de tudo, vai ficar gigante o vídeo. Então assistam do início até o fim, que é uma informação mais impactante, importante que a outra, que eu vou trazer a partir de agora. Verdadeiramente é uma pancada atrás da outra, gente, tá? Antes de tudo e qualquer coisa, eu tenho um convite muito especial para fazer para você que está... eu tô falando com você que tá aí do outro lado mexendo. Eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Para você fazer parte aqui da nossa família, basta você se inscrever aqui no nosso canal. Eu gosto sempre de lembrar, reiterar que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, gente, tá? Não paga absolutamente nada, não tem boleto, não tem mensalidade, não tem Pix. Então não tem SPC, não tem Serasa, podem ficar absolutamente tranquilos. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Fabiana, eu me inscrevi há um tempo atrás, será que eu ainda estou inscrito? Né? Será que não tiraram a minha inscrição? Porque está acontecendo muito, a própria plataforma vai lá, tira a inscrição, né, do inscrito aqui do canal, sem aviso, vai lá, tira. Então, confere, gente, dá uma conferida aqui embaixo para você saber se você está inscrito aqui ou não. É só você olhar aqui embaixo, ou tá de cá ou tá de cá, né? Aqui no canto aqui, ou vai estar nesse canto ou vai estar de cá. Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, gente, é só clicar em cima, clicou, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal, tá? Vamos lá, então, de notícia, gente, tá? Logo de cara, eu vou... Marina Helena, você sabe que eu gosto, eu admiro demais da conta, como a gente usa esse ditado aqui em Minas Gerais, admiro demais da conta. Ela acabou, gente, de vazar um plano do Lula para acabar de ferrar com a vida do povo brasileiro. O plano do Lula para ferrar e lascar ainda mais com o povo brasileiro. E parece que o STF está envolvido aí no meio. Vocês só vão entender se assistir o vídeo até o finalzinho. Assistam, porque o plano do Lula é cruel e perverso. Quero ver aquela galerinha que fez o L e votou no Lula, se vão ter a coragem de votar nele novamente depois de assistir esse vídeo aqui que está do seu lado. Vejam só. Você sabia que o Congresso está abrindo o cofre para o Lula usar o seu dinheiro e se reeleger no ano que vem? Não é exagero. Estamos falando de mais de 250 bilhões em gastos em 26, seja por novos programas sociais, manobras fiscais ou aumentos de arrecadação. Alguns exemplos: a isenção de imposto de renda para quem ganha
até R$5.000 por mês. Seria ótimo, já que o problema não é falta de dinheiro, mas os 30 bilhões vão ser compensados com outros aumentos de impostos. Ou seja, tira com uma mão, dá com a outra. O Bolsa Família foi turbinado. Agora tem adicionais de R$50 a R$150 em cima dos 600 já existentes. Custo 158 bilhões no ano que vem. O eleitoreiro pé de meia, criado fora do orçamento, vai distribuir até R$9.200 para cada aluno do ensino médio, ao custo de 12 bilhões. No começo do mês, o Senado aprovou uma mudança nos precatórios para atrasar o pagamento, mais 12 bilhões. Liberaram até recursos do pré-sal fora da regra fiscal, sem falar nos subsídios para gás de cozinha, o butijanja e energia elétrica. Somando tudo, 251 bilhões do seu dinheiro em bondades no ano que vem. Tudo com aval do Congresso Nacional e de muitos deputados e senadores que no discurso dizem ser oposição, mas na prática são linha auxiliar do PT. Enquanto isso, não tem reforma, não tem corte de gastos, não tem plano para gerar bons empregos e a dívida continua aumentando. Estão empurrando essa conta para frente às custas de todos nós brasileiros que trabalham, empreendem, produzem e até dos próprios beneficiários. Você tá feliz de pagar essa conta? Não, né? Então compartilha esse vídeo. Ninguém tá feliz em pagar essa conta, né, gente? Agora, o que me deixa mais impactada e chocada, gente, que isso tudo aqui, tá? Que o Lula vai ser muito generoso no ano eleitoral, né? Vai sair distribuindo dinheiro à torta e à direita em ano eleitoral. Vocês sabem muito bem como é que é o modus operandi do Lula para se perpetuar no poder aí, né? O PT, o Lula. Só que assim, o que me deixa mais chocada é que se fosse o Bolsonaro, o STF já tinha se pronunciado há muito tempo. Já teria dado 24 horas para o Bolsonaro explicar de onde que vai vir tanto dinheiro para, né, para distribuir benefícios sociais, né? Se fosse o Bolsonaro, com certeza absoluta, o STF estaria caindo em cima do Bolsonaro. Mas como é Lula, a coisa muda completamente de figura. É só assim um pensamento solto, gente, tá? Porque vocês entenderam como é que as coisas funcionam na época em que Bolsonaro é presidente? E como que as coisas funcionam quando o Lula é presidente? Tipo assim, se é o Bolsonaro, 48 horas Bolsonaro explicar de onde vai tirar tanto dinheiro, né? A fonte, tem que ter fonte. Da onde vai tirar tanto dinheiro para ser distribuindo benefícios pro povo brasileiro? Agora, quando é Lula, eu não vi nenhum ministro do STF, inclusive André Mendonça, Nunes Marques, tão caladinhos, gente, tá? E a gente sabe muito bem, quem vai pagar essa conta toda? É você, é eu, com o nosso suado dinheirinho que a gente paga o imposto, e muito imposto aqui nesse país, né, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, bomba, gente, tá? Próprio ministro do Lula afirmando que o Lula quebrou o Brasil. Vocês querem entender isso aqui, gente, tá? É isso aqui. Esse que está aparecendo aqui, gente, tá? Ministro, o Zé Múcio, que inclusive é um dos ministros mais incompetentes. Sinceramente, gente, opinião minha, um dos ministros mais incompetentes é esse ministro Múcio, ministro da Defesa. Só que aqui ele disse verdades. Ele basicamente está afirmando aqui ao povo brasileiro que o Lula quebrou o Brasil. Lula quebrou o Brasil. O Brasil está sem dinheiro. Isso aqui, gente, parece mais um grito de socorro. Gente, ajudem porque o Lula tá quebrando o Brasil. E o pior, vindo de um próprio ministro do Lula da Silva. Múcio faz alerta sobre orçamento do Ministério da Defesa. Ou seja, o Ministério da Defesa, que faz a defesa do Brasil, está sem dinheiro, gente. O Lula quebrou o Brasil. Tá aqui, ó. O ministro da Defesa, José Múcio, fez um discurso incisivo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado, ao expor as dificuldades estruturais das Forças Armadas e cobrar apoio parlamentar para garantir mais previsibilidade orçamentária. Gente, eu acho que o Zé Múcio está cobrando aqui errado. Tem que cobrar do patrão dele, tem que cobrar do Lula. Eu acho que o Múcio, primeiramente, tem que cobrar do Lula, que está aí torrando basicamente o dinheiro do contribuinte como se não houvesse amanhã. Que levar 100 pessoas para a ONU lá em Nova York, nos Estados Unidos, né, gente? A impressão que a gente tem é que esse governo está sobrando dinheiro. Mas não, a verdade é essa. Lula quebrou o Brasil, tá? Segundo o Múcio, a defesa brasileira convive com restrições tão severas que ameaçam a soberania nacional. Nós não somos nada em relação ao tamanho do país, disse José Múcio. Gente, o Múcio, o que ele fez aqui? Ele cagou no governo Lula. Cagou no Lula. Foi isso que ele fez.
Em seguida, fez um alerta grave aos parlamentares. Falta combustível, falta peça, falta munição. Nós temos 30 dias de munição, mas se o inimigo voltar outra vez, nós não temos nada o que fazer. Sabe por que essa notícia aqui do Luiz Múcio, que o Lula quebrou o Brasil, é muito mais grave do que a gente imaginava? Vou só citar um exemplo aqui para vocês, gente. Precisa de combustível para o avião das forças da Força Aérea Brasileira. Tem avião da Força Aérea Brasileira que é utilizado, gente, para transportar órgãos para transplante, para salvar vidas. Exatamente isso, gente, tá? Avião das Forças Armadas também é utilizada pelo governo brasileiro para transportar órgãos, para fazer transplantes, para salvar vidas. Agora imaginem, tá? Você que tá aí do outro lado mexido, tem um parente seu lá no hospital, né? Encontra lá do outro lado do país um órgão que vai salvar sua vida, né? Quem tem que trazer? Quem pode trazer esse órgão pro seu parente aí no hospital? A Força Aérea Brasileira. Aí imaginem o diretor lá do hospital dizer para você o seguinte: olha, o órgão que pode salvar aqui a sua mãe, o seu pai, o órgão que pode salvar a vida do seu filho, da sua filha, não tem como vir, porque o governo não tem dinheiro para pagar combustível para o avião vir trazer o órgão para o seu familiar. Então, assim, gente, imaginem vocês passando por uma situação dessa. É o que pode estar acontecendo em qualquer canto do país, graças à incompetência desse desastroso desgoverno Lula. É muito, gente, se a gente for procurar ali nas entranhas, nas profundezas desse governo, é uma tragédia para o país, é uma tragédia para o Brasil. Agora a pergunta que eu faço é: será que aquela galerinha que fez o L votou no Lula está satisfeito com essa bomba revelada aqui pelo ministro José Múcio, a ponto de pedir socorro para os parlamentares, para o Congresso Nacional? Primeiro ele tem que pedir socorro para o seu chefe, que é o Lula. Mas não, né? A gente tem que salvar o parlamento. O ministro ressaltou que a defesa nunca foi prioridade dos governos e que o setor vive de medidas episódicas, sem planejamento de longo prazo. Na minha visão, o Brasil precisa de união, disse. Ainda ao falar do orçamento para a pasta, integrante do alto escalão, o José Múcio, foi direto: nós não somos nada em relação ao tamanho do país. Ele disse ser necessário buscar soluções racionais e pensar mais nas futuras gerações do que propriamente nas futuras eleições. Concordo plenamente. Tem que pensar nas futuras gerações. Gente, tá? Meu Deus do céu, que isso não aconteça com nenhum familiar de vocês que estão, na verdade, com nenhum familiar de ninguém desse país, né? Porque ninguém merece passar por isso. Você ter um parente seu passando mal, né, doente, caso de vida ou morte no hospital, precisa de um órgão que salve a sua vida. Aí esse órgão aparece lá do outro lado do país, em outro estado. Não tem como trazer o órgão até aqui, o seu familiar, porque o governo não tem dinheiro para pagar o combustível para o avião da Força Aérea Brasileira. Isso, gente, é a vergonha, é humilhante. É humilhante, gente, tá? Só queria deixar bem registrada aqui essa questão para vocês. Pessoal, vamos lá. Lula desistiu após forte pressão do governo Trump, decidiu. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês. Mas antes, gente, tá? Eu vou trazer aqui um vídeo que eu fiquei aterrorizada, gente, tá? Assistam esse vídeo antes que apaguem. É esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que inclusive a própria Marina Helena postou aqui nas redes sociais, né? Durante o evento, né, da passagem da presidência do STF de um ministro para outro ministro, né, do Barroso para o Fachin, teve um encontro ali, né, gente, de ministros, e eu fiquei assim chocada com esse encontro, gente, tá? E a pergunta que eu me faço é: existe algum tipo de imparcialidade com relação a esses ministros do STF, com relação à direita e esquerda, com relação a Lula e Bolsonaro? Gente, eu vou trazer o vídeo para vocês, eu vou colocar o vídeo aqui na sua tela. Assistam antes que apaguem, tá? É bem possível que apaguem. Assistam, eu vou trazer o vídeo e o comentário eu vou deixar por conta de vocês, tá? Assistam o vídeo e escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha desse encontro aqui que aconteceu. Vejam só.
Gente, eu só consigo me lembrar de uma frase aqui, tá? Eu só consigo me lembrar aqui, gente, tá? De uma frase dita aí por um outro ministro, gente, tá? Missão dada, missão cumprida. Será que tem alguma coisa a ver aqui? Não sei, gente, é só um pensamento solto. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O que é que vocês acharam desse vídeo? Eu trouxe o vídeo, o comentário. Eu faço questão de fazer plantão para ver a sua opinião. Que opinião você dá para esse vídeo que eu acabei de colocar aqui na tela, de todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Assistam, gente. Assistam antes que apague. Pessoal, vamos lá. Lula da Silva desistiu. Após forte pressão do governo Donald Trump, desistiu. Mas para vocês entenderem o motivo do Lula ter desistido, antes você precisa ter acesso a essa notícia que eu estou colocando aqui na sua tela. Há 4 dias atrás, cerca de 3 dias atrás, foi divulgada aqui esta notícia no Jornal Globo. Encontro entre Lula e Trump pode ocorrer em Roma ou Kuala, afirmam interlocutores do governo brasileiro. Ou seja, os próprios interlocutores do governo Lula, ou seja, pessoas que ficam ali no entorno, próximas ao Lula e dos ministros do Lula, né, afirmaram, gente, que o Lula poderia encontrar o Trump, né, em outro país, não teria problema algum, ou em Roma, ou Kuala, em países onde eles poderiam ter compromissos. Só que parece que o Lula desistiu, parece que não vai mais aceitar. Agora, ele não quer que esses encontros aconteçam em outro país que não seja nos Estados Unidos e, mais precisamente, dentro da Casa Branca, gente, tá? O Lula desistiu, ele não quer encontro com o Trump em outros países. Ele quer o encontro, quer que esse encontro, se acontecer, estão acontecendo tratativas, né, gente, tá? Se acontecer, tem que acontecer na Casa Branca, segundo informações divulgadas aqui agora pela CNN Notícias. Agora, a pergunta que fica é, qual que é o medo do Lula? Por que ele quer tanto que seja feita essa reunião? Tem que acontecer na Casa Branca. Vamos entender aqui, gente, tá? Vejam só a notícia. Pelas informações que eu consegui levantar com pessoas próximas do presidente Lula, Elisa, o presidente não vai aceitar nenhum encontro com Donald Trump que ocorra fora da Casa Branca. Lula, segundo os relatos que eu tive, faz questão absoluta de que essa reunião tenha todos os protocolos para um encontro entre dois chefes de Estado, dando a essa reunião a importância que ela tem no entendimento do presidente brasileiro. Esses relatos, essa demanda foi feita, Elisa, pelo próprio presidente Lula nas conversas que ele teve com vários aliados próximos aí no decorrer dos últimos dias. Ou seja, que é uma roupagem mais formal e menos informal, então. Resumindo o que eu ouvi de uma pessoa próxima do presidente, ele teria sinalizado a seguinte questão: isso aqui não é uma conversa de amigos. Lula não é amigo de Donald Trump, me disse essa pessoa. Então não tem o menor sentido ficar aqui discutindo se um vai na casa do outro tomar café. Porque não é sobre isso e é um assunto de extrema importância que precisa ser tratado com a devida pompa, a devida solenidade. Então que o presidente brasileiro faz questão absoluta de que esse encontro com Donald Trump ocorra na Casa Branca. Claro, as negociações estão em andamento, as conversas entre as duas equipes estão rolando, mas fato é que por enquanto não tem nada decidido, mas esta é a vontade do presidente Lula. Então o que a gente tem até o momento a respeito da reunião, efetivamente? Nenhum detalhe. Elisa, pelo menos foi isso que eu ouvi de uma pessoa próxima de Lula. Não há nada concreto definido sobre quando e como isso vai acontecer. Não tem nada de concreto definido, né, sobre como e quando vai acontecer essa reunião. Mas, segundo aqui a jornalista da CNN, que conversou com pessoas próximas do Lula, o Lula agora não quer, gente, tá? Ele desistiu, ele não quer encontrar o Trump em outros países. Quer encontrar somente se for na Casa Branca, gente, tá? Agora eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês. Por que vocês acham que o Lula só quer encontrar o Trump se for lá na Casa Branca? O que é que vocês acham? Que plano tá passando ali na cabeça do Lula e dos seus companheiros? Porque o Lula não toma decisão. O Lula não dá ponto sem nó. Se ele quer essa reunião na Casa Branca é porque ele quer algo. O que o Lula está querendo, exigindo que esse encontro seja na Casa Branca e não em outros países? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Gente,
Nesse boletim eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito, preparado com muito, muito, muito amor e carinho. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Olha aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, clica em cima que automaticamente você já estará fazendo parte aqui da nossa família. Vou trazer aqui essa pancada que o Marcel Van Hatten deu aqui no ladrão criminoso que roubou milhões, gente. Segundo informações aqui, quase R$1 bilhão dos aposentados e pensionistas, gente, tá? Tá aqui, Marcel Van Hatten rasgou o verbo, lavou a alma do povo brasileiro, disse muitas verdades na cara do criminoso, um dos maiores criminosos, além do careca do INSS, um dos maiores criminosos dessa roubalheira da fraude do INSS. Esse vídeo aqui, gente, eu prometo pra vocês, vai ser o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Há muito tempo eu não vi o Marcel Van Hatten tão furioso como ele ficou aqui nesse vídeo. Só assistam. Reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Pois é, senhor presidente. Que um cidadão, Silas da Costa Vaz, que ele nem sabe dizer qual o salário dele, membro, funcionário da entidade, que até 4 anos atrás recebia auxílio emergencial, virou dono de aviões avaliados em mais de 3 milhões de reais, que até agora há pouco, o doutor Carlos Roberto, no início, não sabia dizer, primeiro disse que nunca voou nesses aviões e agora reservou o direito de não responder objetivamente. Mais um que eu calei aqui na CPI, até que pena, presidente, queria ouvir mais respostas. Nós ouvimos muitos depoimentos aqui já, e é difícil definir qual surpreende mais. Mas esse aqui, honestamente, tá sério candidato, senhor Carlos Roberto, a ser o mais incrível de todos. Porque a gente viu o senhor aqui apresentando um vídeo, inclusive, no início dessa nossa reunião, falando das coisas positivas que a Conafer faz, Brasil afora. E eu começo me perguntando por aí, assim, pergunto ao senhor, porque o senhor mostrou coisas das quais muitas provavelmente são verdadeiras e acontecem com prestação de serviço, mas eu pergunto ao senhor se o senhor acha que justifica prestar um serviço ao público com um dinheiro que hoje sabemos, pelo menos em parte, foi havido ilegalmente pela Confederação. Assim, pelo menos, diz a Polícia Federal. O senhor acha que justifica? A gente não comunga da mesma opinião da Polícia Federal. O senhor acha que justifica sim ou não? O senhor não comunga da opinião da Polícia Federal em relação a quê? Se o sim ou não, nobre deputado. Ok, mas o senhor está dizendo que o dinheiro... É muito pouco para responder essa pergunta. 100% do dinheiro havido pela Conafer foi lícito, é isso que o senhor está dizendo? O que não foi lícito foi reparado, que foi houve reclamação. O presidente Carlos Roberto, investigado pela Polícia Federal, não quer dar uma resposta objetiva? O senhor disse que durante o período da pandemia o senhor não poderia encontrar 100 pedidos de autorização porque o senhor tinha que buscar as bases. Essa informação confere, senhor Carlos Roberto? Eu me reservo o direito constitucional ficar em silêncio. Não, mas o senhor disse antes que é porque não pôde buscar nas bases. Eu me reservo o direito constitucional. Sabe por que o senhor quer ficar em silêncio? O senhor mentiu antes. Senhor presidente, o ACT de 2017, na letra D, diz o seguinte, eu só não sei qual é o inciso, mas depois aqui a assessoria já me... No inciso 2 diz o seguinte, que é obrigação da Conafer manter as autorizações, as exclusões, as desistências de autorizações assinadas pelos associados e a documentação que lhe é correlata, arquivada em sua sede. Ele não tinha que buscar nas bases. Esses documentos estavam todos na sede, de acordo com a ACT, era obrigação dele manter na sede. Então, se ele não mandou esses 100 ACTs, enquanto o relator aqui já denunciou que 50 mil novas associações foram mandadas para o INSS, mas 100 ele não conseguiu juntar para mandar para o INSS quando a fiscalização bateu na porta dele. Porque durante a pandemia teria que buscar nas bases. É mentira, senhor presidente. Por isso ele reservou o direito de ficar em silêncio agora. Só que ele se contradisse. Eu gostaria que Vossa Excelência anotasse bem isso, porque no início, e dele a chance de se corrigir então. Mas no início ele disse que teve que buscar nas bases. É mentira, porque o ACT manda ele guardar na sede. E aí eu queria saber se o senhor tem relação com o senhor André Fidelis, senhor Carlos Roberto. Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas eu acho que pro relator o senhor disse que não tinha. E eu queria saber se o senhor conhece essa foto aqui. Já foi respondido? Não, mas pode responder de novo. Sim, foi do ato de criação. Você é na fundação de 2011, quando o ministro era Carlos Lupe, e depois Carlos Lupe, que durante o governo Lula, novamente ministro, recebeu essa camiseta de presidente da Conafer, né, no seu gabinete. Ou seja, a vinculação é muito clara. E aí a gente vê que o senhor tem na sua roda aí toda a família é unida. São seus irmãos, um inclusive condenado por improbidade administrativa aqui no TRF desde 2013. A gente vê que há uma série
de vinculações aqui com empresas, inclusive de pessoas que são ex-funcionárias, que são casados com o Cícero, que é o grande lavador de dinheiro, segundo as investigações da Polícia Federal. E o senhor trata aqui como se fosse um grande empreendimento familiar que recebeu mais de 800 milhões de reais do dinheiro roubado dos aposentados. Trata como se isso tudo fosse algo lícito, algo bom para a sociedade. Eu fico aqui realmente estupefato, senhor presidente. E nós vimos uma série de rifs aqui chegando do COAF, e eu queria perguntar para o senhor, por que o senhor mandou para o escritório do seu parente, irmão Alexandre Eduardo Ferreira Lopes, 1.050.000 reais entre o dia 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 2023? Uma reserva de direito constitucional e permanência em Por que silêncio. não mandou para um escritório de qualquer outro advogado? Por que tinha que ser o seu irmão advogado? Depois eu também gostaria de saber do senhor por que a Conafer mandou para a empresa Expresso Serviço de Publicidade 11.327.500 reais, empresa de Samuel Crisóstomos do Bonfim Júnior. Por quê? Uma reserva de direito constitucional e permanência em silêncio. Mas é engraçado que o senhor criticou as outras entidades que são sérias, como a Conafer, que foram criadas para fraudar. O senhor falou isso no início, em resposta ao relator, viu, senhor relator Alfredo Gaspar? Criticou as outras entidades como se as outras não fossem sérias, mas esse senhor Samuel Crisóstomo, para o qual o senhor mandou 11.327.500 reais, não é nada mais nada menos do que o irmão da Lucineide, que é diretora da Associação dos Aposentados do Brasil, a AB, Dogival, que é uma dessas entidades fantasmas, doutor Alfredo. Então, quer dizer, ele mandou 11 milhões de reais pro Samuel, na sua empresa de publicidade. O Samuel vem assim nada mais, nada menos do que o irmão da Lucineide, que é parte dessa engrenagem, e é por isso que a entidade investigada em fraudes no INSS, ou seja, a Conafer, foi ligada a outra associação com 28 milhões de reais em descontos. E tem várias coisas que não foram respondidas. Por exemplo, o senhor falou que contratou o tal do Zé do Peixe, né? Lá em outubro de 2020 até início de 2021, não foi isso? Pelo menos isso está na apresentação do senhor relator. Me socorra aqui a assessoria. Tá aqui. Foi de outubro de 2020 até então dezembro de 2021, certo? Uma reserva de direito constitucional e Não, tá permanência em aqui no silêncio. contrato. Bom, o senhor vai ficar em silêncio, mas o senhor podia me responder se sabe que o senhor Zé do Peixe, nesse período, uma parte dele, mais de meio ano, foi assessor parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. O senhor sabe disso? Uma reserva de direito constitucional e O permanência senhor em sabe. silêncio. Então o senhor não sabe que ele era assessor? Não, o senhor não quer responder. E o senhor, por acaso, sabe de quem ele era assessor parlamentar durante esse período? Uma reserva de direito constitucional e permanência em silêncio. Pois é, senhor presidente. Aí tem uma loja de artesanato aqui, que ele disse que até queria instalar no exterior e que fez aqui. É caro o metro quadrado no aeroporto de Brasília, viu, senhor presidente? Pra ter uma loja de artesanato. E a gente vê, inclusive, que um cidadão, Silas da Costa Vaz, que ele nem sabe dizer qual é o salário dele, membro, funcionário da entidade, que até 4 anos atrás recebia auxílio emergencial, virou dono de aviões avaliados em mais de 3 milhões de reais, que até agora há pouco, o doutor Carlos Roberto, no início, não sabia dizer, primeiro disse que nunca voou nesses aviões, agora reservou o direito de não responder objetivamente ao relator. Senhor presidente, essa história aqui, ela é tão absurda, mas tão absurda, só fica mais absurda porque até de defunto eles tentaram tirar dinheiro de desconto indevido. Senhor presidente, isso aqui é um descalabro. E eu falo aqui em homenagem, inclusive, aos gaúchos que sofreram nas enchentes, que foi mencionado aqui pelo senhor Carlos Roberto, porque além da enchente, ainda a desgraça de ser descontado no INSS. Quantos aposentados não perderam suas casas? Não perderam tudo, deficientes físicos, viúvas. E o senhor Carlos Roberto vem aqui dizer, mas nós mandamos carretas lá para o Rio Grande do Sul. Tá, mais carretas com dinheiro roubado dos aposentados gaúchos? É isso? Isso não se justifica, senhor presidente. Isso é um absurdo. Eu fico aqui, então, indignado com o que nós estamos vendo no dia de hoje, e não resta a menor dúvida, eu estou aqui até perdido com tanto de papel que eu tenho na mão, mas não resta a menor dúvida que foi uma organização criminosa. Inclusive, senhor presidente, tão criminosa foi que a empresa que forjou as assinaturas demonstradas aqui, senhor Alfredo Gaspar, o senhor mencionou isso muito bem, teve um dos seus funcionários como delator e o irmão do senhor Carlos Roberto, doutor Tiago, foi lá ameaçá-la de morte. Veja o tanto, e esgotou meu tempo, veja agora, senhor presidente, o tanto de crimes em série que foram cometidos. Senhor Carlos Roberto, lamento muito que o Brasil tenha passado por isso e que veja no senhor uma pessoa, mais um que eu calei aqui na CPI, até que pena, presidente, queria ouvir mais respostas, mas eu vejo que a população brasileira está muito convencida de que Carlos Roberto é mais um nessa farra do INSS que vai precisar pagar pelos crimes cometidos. Muito obrigado. Tá aí, gente, tá? Vídeo completinho, né? Simplesmente Marcel Van Hatten destruiu, né, gente, o corrupto, né, o ladrão, o segundo e os parlamentares, que roubou, gente, cerca de 800 milhões de reais. A Conafer, segundo investigações, pode ter roubado cerca de 800 milhões. A sua prisão, né, foi pedido ali pelo presidente da CPMI ao final, como eu trouxe no vídeo anterior aqui pra vocês, gente. Muito corajoso, tá? Pra falar tudo que disse aqui, Marcel Van Hatten muito, mas muito, extremamente corajoso, gente, tá? Tá aqui, além do careca do INSS, esse que apareceu na sua tela aí, gente, tá? Pode ser um dos maiores criminosos da roubalheira do INSS, gente, tá? Ele pode ser, vou até colocar aqui, ó,
aqui na tela de vocês, aqui, esse que está aparecendo aqui na tela de vocês, pode ser um dos maiores ladrões, maiores criminosos aí da roubalheira do INSS, porque 800 milhões é muito dinheiro, gente.